extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, graças a Deus que iniciamos aqui mais um programa A Paz no Seu Lar. Obrigado a você que nos assiste. Nós somos gratos pela sua audiência, pela sua companhia, né, em nome do Senhor Jesus. E lembre-se que todo final de semana nós estamos aqui orando por você, pela sua família, abençoando a sua casa e também convidando, lembrando a você que você deve vir à igreja, né? Porque a palavra de Deus, a fé é pelo ouvir. Quando você ouve, automaticamente você vai se fortalecendo cada vez na fé, tá bom? Tá no ar nosso programa A Paz no Seu Lar, uma realização do ministério da igreja Deus é Espírito. Amém. Loutex, há mais de 15 anos atuando no mercado de moda de todo o Brasil, com fabricação de etiquetas em geral e estampas exclusivas, agregando valor ao produto do cliente, como valorizando sua marca. Seja um cliente Loutex. Loutex. Entregamos para todo o Brasil. Informações, ligue para 85-3478-0813 ou acesse o nosso site www.loutex.com.br. Muito bem, como nós falamos para vocês, nós teríamos agora a palavra de Deus. Hoje nós temos um tema muito importante. O nosso irmão evangelista Paulo Wilson está de volta, Paulinho, conhecido, né? Você gosta de chamar de Paulinho, né? É. Ele também, depois de umas férias, né? Porque ele viajou, andou por tanto canto aí, né? Maranhão, Piauí, andando no meio dos índios por aí também. Então agora ele voltou, tá muita coisa, mas ele está de volta com o programa, no programa Paz no Seu Lar, participando. E até nós combinamos que esse mês nós íamos falar um tema muito forte e especial, principalmente, talvez você não sei se você lembra, que do dia 1º ao dia 7 de cada mês, nós fazemos uma campanha de oração pelas pessoas que são dizimistas da igreja. Primeiro, agradecendo a Deus. E segundo, para que Deus abençoe e que levante mais pessoas, porque a obra de Deus, principalmente a igreja Deus é Espírito, ela é mantida por dízimos e oferta de irmãos que ajudam com amor. Com amor, né? Porque não adianta, não é por força nem violência, nem aquela por obrigação. Não, Deus não obriga ninguém a nada. Jesus disse assim: eu sou o caminho. E deixou a sua palavra escrita para que nós procurássemos obedecer. Se você não obedecer, o problema é seu e cada qual colhe o que planta. A escolha é sua. O caminho de você andar é você quem escolhe. Se eu escolho andar por um caminho cheio de buracos, quem vai me quebrar, quem vai se quebrar é você. Mas se você escolhe um caminho que realmente é mais confortável para você, automaticamente você vai ter bons resultados. Assim também é a vida, assim também é ser um crente, é ser um cristão, ser um homem de Deus, né? Você escolhe obedecer a palavra de Deus. Então, evangelista Paulo Wilson, hoje nosso tema mesmo que a gente está querendo, inclusive para esse mês todinho, nós vamos estar falando, todinho, nós estamos comprometidos em fazer um estudo, dar um estudo todo. Nós vamos levantar essa questão. Primeiro, a paz do Senhor, né? Pai do Senhor, seja bem-vindo, né? Pai do Senhor a todos, muito obrigado por você abrir, né, as portas do seu lar, numa manhã de domingo, podendo estar dormindo, né, pastor? Está ouvindo aqui a gente. Deus abençoe você ricamente. E aproveite e ora por a gente, né? Porque nós precisamos de oração também. Pastor, esse tema, meu amado irmão, se eu fosse você, pegava caneta e papel para anotar. Este tema, pastor, é muito controverso, tem muita controvérsia, há muitas ideias e opiniões sobre o dízimo. Acho legal é que Jesus, em Mateus 23, Jesus, ele
ele dá uma ênfase, ele se admira, ele fica assim, cabisbaixo, como é que os caras são tão fiéis, quando ele diz, vocês dão, olha o texto, né? Ele diz assim, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Pastor, ele está dizendo o seguinte, o cara vende um pé de verdura, mas ele tira o dízimo dali. Tamanha é a fidelidade dele. Mas em compensação, eles esquecem as outras. Aí Jesus disse, continue dando dízimo. Jesus não anulou o fato. Ele disse, vamos continuar. Agora, não é só isso que eu quero. Que o cara pode pensar que é só o dízimo, estou salvo. Não. O dízimo é um componente de que nós somos dependentes de Deus. É uma lei. Agora, voltando aqui para a lei, eu fiquei pensando também, pastor, o que Deus criaria o dízimo, né? Que tanto ele se tornou, como o senhor disse, uma lei da natureza, e por quê? Aí eu pensei, Deus sabia da igreja. Deus sabia que a igreja dele ia ter continuidade. E como essa igreja poderia se manter, como a instituição que ele criou, que a igreja não é criação humana, como muita gente diz, não, que ele cria, como que o povo dele, caminhando pelo deserto, poderia sobreviver, pastor? Aí eu vi, que sacada de Deus. Deus criou o dízimo para manter o sistema que ele mesmo iria criar, chamado igreja. Pastor, interessante, como é que Jesus, ele fica tão admirado ao ponto de dizer, poxa, vocês verdadeiramente cumprem a regra, dão o dízimo da hortelã, do endro, dízimo de uma verdurinha, o caboclo tem uma verdurinha ali, aí ele vende um pacotinho e tira o 10%. É muita fidelidade, é o povo fiel. Eles podem fazer um bocado de coisa errada, mas o suprimento deles, pastor, nunca parou. Paulinho, eu sempre, o que a gente mais vê geralmente das pessoas, algum diz, pastor, acontece um negócio comigo, não sei, esse mês não entregou disso porque não sobrou, porque não deu para me dar de jeito nenhum. Aí, o que eu vou fazer? Geralmente, eu hoje oriento aos irmãos dentro da igreja, a Bíblia diz o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus. Eu sempre digo, se você for esperar tirar o dízimo porque sobra, primeiro, para que sobra, Deus não quer saber de sobra. Esse negócio de se sobrar eu dou, isto para Deus não funciona, Deus não se agrada. O que sobra você é porque ninguém quer mais, né? Então, biblicamente, nós temos que aprender o seguinte, em primeiro lugar o reino do Senhor, em primeiro lugar as coisas de Deus. A nossa orientação é essa, quando você recebe o salário, ou uma ajuda, ou uma comissão, o que você vê, você recebe financeiramente, você deve primeiro tirar, isso aqui é do Senhor, separa. Nós até orientamos que você, se puder, ir deixar na igreja no mesmo dia. Alguns chegam até agora, é mais fácil, passar logo o Pix. Mas, biblicamente, nós também orientamos que o ideal é que você vá deixar na casa do Senhor, entregue no altar. E você faz uma oração, Senhor, tu sabe que eu tenho muitos compromissos, todos nós temos. Se for sair pagando as contas, o diabo é capaz de até te assaltar no caminho de pagar as contas, que é para poder você realmente não sobrar, nem dar para pagar e levar o do Senhor. Então, quando você tira o do Senhor em primeiro lugar, então, primeiro, Deus se agrada. E você faz uma oração. E eu ainda faço um apelo. Faça uma oração e ore também pelo pastor da igreja, para que Deus dê sabedoria, dê temor para administrar, porque o pastor, ele é o administrador da casa de Deus. Então, se ele mal administra o dízimo da casa do Senhor, no lugar, às vezes, de aplicar na obra, no evangelismo, assalariar o obreiro, no nosso caso, tudo que entra mensal na igreja, nós investimos na obra, nós investimos na igreja, como assalariar obreiros, a parte de divulgação de rádio, televisão, vamos dizer, evangelismo, construção também de igreja, porque como é que você vai se reunir? Você precisa de um lugar
para se reunir naturalmente. Então, nós investimos na obra de Deus. E, naturalmente, se for o caso, ajudar alguém também. De repente, alguém está precisando, um pastor está precisando, um irmão está precisando, a igreja vê como nós pagamos a energia de alguém, ou às vezes outras coisas, que isso é comum, como você sabe, como testemunho que nós temos feito, e vamos continuar fazendo. Mas a gente também precisa de oração para ter sabedoria para administrar. Mas o segredo você só vai ser fiel quando você aprender a entender que primeiro é servir a Deus. Seja dízimo, seja também oferta. Rapaz, isso aqui é do Senhor e vou levar. E sempre digo, leve com amor. Até me faz recordar, quando eu falo disso, da igreja da África, né? Como é que os africanos levam o dízimo e a oferta da igreja na frente? Como é? Dançando, quem com quiser alegria. Ver, só lá no YouTube. Eles saem dançando, pulando, glorificando a Deus. Quer dizer, o cara passou 10 minutos para chegar lá. A África é um dos países que está vendo um grande avivamento. Pagaram um preço muito alto. Mas é este prazer, porque a própria Bíblia diz, alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra de entregar? Ou você acha que é um castigo? Se você acha que é um castigo, meu amado irmão, ou meu amado ouvinte, né? É melhor você, se for o caso, aceitar Jesus, pedir a Deus que o transforme, que os converta. A verdade é essa, né? E quero dizer uma coisa, Deus se agrada daquilo que a gente faz com amor. Pastor, tudo que Deus ama, Satanás odeia. Escreva isso. Tudo que Deus ama, Satanás odeia. Certo? E outra coisa que as pessoas estão esquecendo é que Satanás é um ex-funcionário do céu. Portanto, ele, como ex-funcionário, sabe tudo. E foi expulso. Então, a primeira coisa do rebelde é ser expulso. Até expulso. Foi. Mas, pastor, mas ele será que a igreja expulsa alguém? Infelizmente, não é questão só de expulsar, mas às vezes disciplinar. Né? Por quê? Porque Satanás foi expulso do céu por causa da rebeldia. Exatamente. Isso então, né? Quando você imaginar que ele é funcionário, ex-funcionário, então ele é capaz de saber o que Deus gosta. E aquilo que Deus gosta e quer favorecer a gente, ele odeia. Então, o trabalho de Satanás é fazer com que eu não compreenda a dimensão espiritual do dízimo. Porque duas coisas totalmente diferentes, pastor. Semente, que eu vou chamar oferta de semente, e dízimo. A reação no mundo espiritual e no mundo físico, eles têm duas funções diferentes. Tão diferentes, elas se completam, mas eles são muito diferentes. No futuro, nós estaremos talvez falando sobre a questão, vamos dedicar depois de alguns domingos sobre a questão da semente, da oferta. Mas a única coisa, pastor, que o Satanás tem medo é de um dizimista. Sabe por quê? Porque um dizimista mantém a obra. E um dizimista fiel, acontece um negócio com ele. Existe uma promessa aqui. Existe uma promessa na Bíblia, uma garantia de que quem não for dizimista já tem garantido uma maldição. Já está garantido para quem não é o dizimista. E se você é dizimista, agora eu vou entrar num departamento, numa área em que eu ouvi algumas pessoas falarem, eu li na internet uns comentários sobre o dízimo, ninguém falou disso, que eu vou falar para o senhor, ninguém. O dízimo é uma batalha espiritual. Sim. Né? Sim. Mas ninguém foca. Porque é o seguinte, o dízimo, pastor, ele faz com que o demônio, existe um demônio que no domingo que vem nós vamos tentar estudar um pouco sobre ele. Existe um demônio que ele não está nem aí para o crente que ora, não está nem aí para o cara que se consagra, vai para o morro, vai para aí. Esse demônio só tem medo do dizimista. Aí você pode dizer, por quê? Porque Malaquias diz lá assim, a palavra, né? Exatamente. Trazei todos os dias a casa do Senhor para que haja mantimento na casa do Senhor, e depois eu repreenderei o devorador.
Deus promete repreender o devorador. Está lá, exatamente. Nós vamos estudar um Malaquias, aquele texto ali que é muito forte. O devorador, né? Exatamente. Trazei o dízimo para que haja mantimento na minha casa. Então, Satanás não quer saber, ele, olha, cara, entrega para que haja mantimento na casa de Deus, e Deus promete repreender o devorador. Então, Deus cumpre com sua palavra. Eu digo até para o nosso amado ouvinte que está ouvindo, que a nossa, eu quero que você perceba a questão do dízimo, principalmente nós estamos, que é o nosso objeto de estudo, não pelo ângulo da necessidade da igreja. Não veja assim, não. Veja pelo ângulo espiritual e pela luta, batalha espiritual que você vai enfrentar, veja pelo ângulo de você e não pelo ângulo, porque às vezes a pessoa, não, porque a igreja, né? E a promessa que o Senhor faz de promessas que vêm são grandes. Repreender o devorador, né? Que vive devorando, então, destruindo, que é o trabalho de Satanás, é roubar, matar e destruir, né? Então, pastor, na verdade, o inferno, ele tem medo. O inferno, ele se curva. Meu irmão não é de oração, mas o cara é dizimista. Então, tem uma área na vida dele que ele tem uma proteção especial. Já prometida, né? Porque é uma lei. Quem cumpre essa lei, pastor, independente dele ser... Inclusive, pastor, eu conheci um casal que ele não era crente, mas ele dava o dízimo para a igreja. Sim, eu conheço vários. E de repente, hoje eles são servos de Deus. Eu conheço. E eles prosperaram muito, porque não é questão de ser crente ou não ser, é questão da lei. A palavra é independente, né? Como nós estamos na campanha orando pelos dizimistas, este mês, né? Do dia 1º ao dia 7, a Igreja Deus é Espírito ora exclusivamente pelos irmãos que são fiéis. Para que Deus levante mais pessoas fiéis. Olhe comigo. Deus, acima de tudo, muito obrigado por essa oportunidade de ter escolhido o seu servo, de escolher esse tema. Eu agora oro por todos os dizimistas, Senhor, agradecendo, sendo grato pelas pessoas que têm sido fiel e pedindo, Senhor, que fale a cada coração, como falou o coração do teu servo, despertando dentro da palavra de Deus, que a casa de Deus é mantida pelo dízimo dos irmãos, é onde o Senhor promete repreender o devorador. Abençoa cada um que tem sido fiel, Senhor. Repreenda também os maus pensamentos, o desânimo, a doença, o devorador. Nós sabemos que a doença, muitas vezes, é colocada por Satanás para roubar a paz, roubar a bênção espiritual. E em nome de Jesus Cristo, agora, eu abençoo a todos os irmãos que são membros da Igreja Deus é Espírito, nossos pastores que trabalham nesta obra, Senhor, meu Pai, nos usa e nos dá sabedoria, conhecimento e entendimento, Senhor. Abençoa a nossa mocidade também. Enfim, Senhor, mais uma vez eu sou grato e te peço uma bênção por cada irmão dizimista, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja e amém. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie aqui na Rádio Moriá. Ligue agora para DDD 85-3269-7890. O WhatsApp 859-9995-6942. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. Chegamos ao final, graças a Deus, mas domingo, se Deus permitir, estamos de volta. Você também pode ficar nos ouvindo pela Rede Moriá de Fortaleza, baixar nosso aplicativo, né, 24 horas no ar. Queremos agradecer às pessoas que colaboram conosco, né? Paulinho também pela sua participação. E você tem o último aviso, o que seria assim? Eu quero dizer a você, meu amado ouvinte, que a IED, a Igreja Deus é Espírito, é uma igreja biblicista. A gente não sai da Bíblia, a gente não inventa moda, pastor. A nossa base sempre foi a Bíblia. Então pronto, o biblicismo é algo que está no nosso coração, no nosso sangue. Então a gente aqui não inventa. É interessante que o Senhor agora nos mandou o nosso irmão pastor Ginaldo, né, que está com problema aos sábados, né? É que também é exatamente porque Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, no caminho certo, porque a nossa preocupação, amado irmão, é só realmente a palavra de Deus. Né? Essa é a nossa meta esse ano, é só essa oração, a palavra e a administração da palavra. Muito obrigado,
bom final de semana e aguardo você na Igreja Deus é Espírito Sede. Está aí nosso endereço, nossos endereços online. Você pode pesquisar Igreja Evangélica Deus é Espírito Sede, você vai encontrar todos os nossos dados. Muito obrigado e a paz do Senhor, Pai do Senhor, pastor Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Obrigado. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história